Cumprimentando todos os presentes, nós damos início a este evento, inicialmente convidando as autoridades para a composição da mesa. Convidamos o nosso prefeito, José Castelo de Champs, para que tome seu assento à mesa. Sente à direita. Não é do Deus Pai, mas... Convidamos também o senhor Moacir Bertoli, autor e pai deste projeto, pode-se dizer desta forma, tal o empenho que ele tem com esta matéria. Senhor Moacir Bertoli, por favor. Convidamos também o senhor Abelardo Matos, gestor de atendimento do CIASE. Por favor, ele senta ali do lado. Promotor, sim, sim. E, por fim, convidamos o que será o nosso palestrante nesta tarde, o senhor Ricardo Paladino, promotor de justiça, coordenador geral do CMA. Coordenador estadual da campanha, O que você tem a ver com a corrupção? Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Nós queremos também saudar os vereadores presentes, as demais autoridades, os senhores munícipes, a imprensa presente, enfim, todos esses biguaçuenses comprometidos com a transparência pública. Hoje é um momento de muita alegria e também de um pouco de preocupação, porque nós enviamos 200 convites e esta matéria me parece não ser muito simpática, doutor Paladino, porquanto nós esperávamos ter completamente lotado o nosso auditório, em função do que achamos ser de vital importância para o serviço público, a transparência e também aquilo que a Câmara Municipal de Biguaçu está iniciando hoje, nessa parceria com o CIASE, com o Tribunal de Contas, no sentido de mostrar aos nossos munícipes, à população em geral, o que acontece dentro desta casa, que é uma casa democrática e tem que necessariamente ser absolutamente transparente. Com mais esse item do que imaginávamos, do que os senhores vereadores também queriam, nós estamos iniciando mais um processo de transparência que fará com que a nossa população tenha a oportunidade de saber efetivamente e no próprio dia o que acontece na Câmara Municipal de Biguaçu. Nós fomos um dos primeiros a ter esse contato com o senhor Moacir Bertoli, nosso querido amigo. Nós queremos fazer aqui também um agradecimento ao Jorge, consultor técnico do CIASE, pelo carinho e pela atenção que tem nos dado durante a implantação desse projeto, bem como a dona Benta, do CIASE, enfim, a todas aquelas pessoas que mostraram o seu comprometimento com esta campanha de transparência total. Nós vamos iniciar o evento
com a palestra do senhor Ricardo Palatino, que, conforme já apresentado, é promotor de justiça e coordenador geral da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Portanto, senhor Ricardo, fique à vontade, pode usar o... Só ligado. Deu. Boa tarde a todos. Antes, propriamente, de iniciar minha palestra, eu gostaria de saber se está disponível o vídeo da campanha. Pode botar. Atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Tudo você trai a sua consciência. Bom, senhores, dada a falha técnica, eu peço desculpas. Eu trouxe, antes de vir para cá, inclusive, eu examinei esse DVD e estava funcionando, peço escusas. Mas, cumprimentando inicialmente o presidente da Câmara, o prefeito municipal, senhores vereadores presentes, senhor Moacir, ao implementador também do novo sistema, servidores da Câmara Municipal, senhoras e senhores, eu gostaria de falar que realmente reconheço que o tema, como bem falou o presidente, não é o mais sedutor. Falar sobre corrupção, falar sobre transparência, algo que nós somos atacados constantemente pela mídia, pela imprensa, é algo que num primeiro momento não nos traz maior ânimo de ouvir e de participar de tal debate. Acho que o vídeo agora voltou ao ponto. Até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência? Eu acho que realmente não. Acho que fomos sabotados na ideia. E o tema
Mas, como eu vinha falando, então, consciente das dificuldades que se tem de abordar esse tema, até porque confesso que não é o mais interessante à primeira vista da população, apesar de sua relevância, eu venho dizer que se o tema dessa campanha hoje é um questionamento que você tem a ver com a corrupção, é porque ele busca justamente trazer nas pessoas esse questionamento. O que eu tenho a ver com a corrupção? E no mais das vezes, quando eu abordo isso com a população, e isso é um trabalho que é feito não só no estado de Santa Catarina, essa campanha é uma campanha nacional, que ela é levada a todas as escolas, é uma campanha que o foco dela inicial foi o público infantil e infanto-juvenil. O que eu mais ouço das pessoas é: promotor, eu não tenho nada a ver com a corrupção, só vai perguntar para político e não vai perguntar para mim, porque eu não tenho nada a ver. E a resposta que eu sempre dou é a mesma: ledo engano. Todos nós, eu vou fazer esse desafio já para os senhores, que de tentar provar ao final dessa minha pequena, não se trata nem de uma palestra, uma pequena exposição, eu vou tentar mostrar para os senhores que todos nós que estamos aqui, que estamos na rua, temos a ver com a corrupção. Seja porque todos nós damos causa a ela, como todos nós, indistintamente, de classe social, de sexo, religião, posição social, sofremos os efeitos da corrupção. E eu vou começar, na verdade, pelo final disso tudo. Eu vou começar respondendo a pergunta pelo final, não mostrando onde a gente colabora, mas mostrando onde a corrupção nos atinge. Hoje eu sou, como foi dito pelo cerimonial, eu sou promotor de justiça, sou o coordenador estadual do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa. Eu atuo orientando e auxiliando todos os promotores do Estado na área da moralidade administrativa, no combate à corrupção. Sou também o coordenador estadual da campanha que você tem a ver com a corrupção. E é importante que se diga que esse trabalho da campanha é um trabalho voluntário nosso. É um trabalho que hoje a campanha não é uma campanha do Ministério Público, como se pensa às vezes, mas é uma campanha multi-institucional que diversas instituições participam, conscientes da importância desse tema. E esse trabalho nosso da campanha, ele nasceu de uma constatação, que nós, promotores de justiça, agentes públicos, podemos ser eficientes ajuizando ações contra o administrador ímprobo, contra o servidor público que comete atos de corrupção, e temos uma realidade dessa nossa eficiência, que infelizmente é pouca. Seja porque os instrumentos que nós temos disponíveis são escassos, como especialmente porque a justiça, em função das demandas que tem acumuladas, não consegue dar uma resposta célere a essas pretensões. Mas que esse trabalho de combate à corrupção, de punição a quem pratica atos de corrupção, ele se tornava vazio dentro de uma realidade. E por que se tornava vazio? Eu vou dar um exemplo para os senhores. Em determinado município que eu trabalhei, logo no início da minha carreira como promotor, isso já passados mais de 9 anos, eu me lembro bem de um vereador que foi no meu gabinete, um vereador de oposição, e disse: promotor, eu tenho aqui provas contundentes no município da Serra, do meio oeste catarinense, da Serra Catarinense, município de Correia Pinto, vou até dizer o nome, e o vereador veio e disse para mim: promotor, eu tenho provas contundentes de atos de corrupção do prefeito municipal, e por conta disso eu exijo providências do Ministério Público. E é importante que todos os senhores saibam, os senhores têm o direito de exigir providências do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo, porque nós, como servidores públicos que somos, temos que dar uma satisfação do que recebemos e do trabalho que devemos prestar. E esse vereador me trazia um acervo documental que efetivamente revelava atos de desonestidade à frente da administração pública. Com base naquilo, já uma prova praticamente concreta, eu precisei coletar pouca coisa a mais, eu propus uma ação e pedi o afastamento, e foi decretado o afastamento do prefeito, o afastamento do vice-prefeito que participava da mesma conduta ímproba. E o que ocorre? Quem foi chamado, o presidente da Câmara à época não poderia substituir o prefeito por questões de cunho pessoal, ele estava adoentado e não podia. E para
para coincidência do destino, quem assumiu a prefeitura municipal foi justamente o vereador que trouxe esses fatos a mim e que no momento me trouxe um certo alento como promotor de início de carreira. E digo alento por quê? Porque se aquela pessoa está preocupada com aqueles fatos, naturalmente que ele vem com uma proposta de gestão ética, moral. Uma gestão, eu digo ética, moral, é aquela gestão que é para todos, não é para alguns, né? E vai fazer diferente. Mas pasmem, senhores, ele veio e fez muito pior. E é o que eu digo para os senhores. E por que isso? E por que isso, então, da campanha? A campanha nasce dessa constatação. Uma pessoa que praticou erros, duas no caso, foram punidas, foram. Mas outras vieram e fizeram ainda pior do que elas faziam. Então a justiça pode ser eficiente? Pode ser eficiente. Mas esse trabalho de punição, ele se perde quando não houver na outra ponta um trabalho de educação da nossa população. E por que eu digo educação da população? Porque eu sempre fui um promotor muito aguerrido, especialmente em período eleitoral, como é esse agora, né? Orientando os munícipes, orientando a população. Me lembro ainda que também no município da Serra Catarinense, hoje eu trabalho numa coordenação estadual, atuo em todos os municípios, mas no município específico, numa comarca, como a gente chama, eu fiz uma ampla campanha com os partidos, com coligações. Fui à rádio, montei um programa de como as pessoas poderiam denunciar atos de corrupção eleitoral ao Ministério Público, de compra de votos. E, pasmem, senhores, feita a divulgação, montamos equipes que fariam a fiscalização de todo esse processo para que nós tivéssemos uma eleição limpa, transparente, que o voto do eleitor partisse da sua consciência e não das suas dificuldades financeiras. Mas naquelas eleições, o que eu mais tive, eu esperava que viesse muita reclamação da população, mas não. O que eu mais recebi no meu gabinete, e falava isso para o presidente há pouco, foram os próprios candidatos reclamando que estavam sendo extorquidos pelo eleitor. E isso revela o quê? Revela que o problema não está no nosso político. E não venho aqui fazer a defesa dele. Se os senhores buscarem meu histórico, verão que eu ajuizo semanalmente ações contra políticos. Mas, efetivamente, o problema da corrupção não reside nos nossos políticos, não reside nas instituições públicas, mas reside, sim, dentro da mentalidade do povo brasileiro, que é de usar o jeitinho, benefícios, favores. E é essa forma de viver que nós carregamos há anos e, infelizmente, ela tem um retrospecto histórico cruel a nós brasileiros, é que nos leva a essa situação dos dias de hoje. Basta dizer que lá atrás, o nosso Brasil, ele não teve uma colonização voltada a um programa efetivo de administração de terras. O Brasil teve uma administração voltada ao quê? A uma exploração brutal de terras e daquela população nativa, uma exploração brutal de riquezas, sem nenhuma contraprestação. E isso levou, por parte da população, justamente esse modelo que se instituiu, de explorar ao máximo sem retribuir. E vejam ainda que a nossa história, para entender o presente, nós temos que entender a história. Para eu falar para os senhores de corrupção hoje, de combate à corrupção, eu tenho que dizer para os senhores o porquê que ela acontece. Eu digo que há muitos e muitos anos atrás, o nosso Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e os senhores sabem isso. E essas capitanias foram doadas a quem? A quem era amigo de quem estava gerindo o poder. E essa política de compadrio, essa política de favorecimento, a política de uns, da minoria, de favorecimento da minoria em detrimento da maioria, ela vem ao longo dos anos se procriando no Brasil. E por isso essa situação. Fala para vocês uma pessoa que, para falar sobre corrupção, conhece a realidade não só daqui, mas eu estudo a corrupção em nível internacional. Eu conheço a realidade de outros países e digo, não há, aqui eu tenho pessoas, como é o caso do prefeito, que conhece a realidade de outros países, né? Não há país mais próspero em riquezas naturais do que o nosso Brasil. E por que isso não se reflete na qualidade de vida da população? E por que nós temos criança pedindo esmola? Por que nós temos esses problemas de saúde? Por que nossos entes queridos são tirados da nossa família por problemas nas nossas estradas e deficiências de forma geral? Por que nós temos que viver encastelados em muros porque a segurança pública é falha? Por conta da corrupção. Por conta desse grande mal
desse individualismo que sempre foi tratado no Brasil. Alguns às vezes dizem para mim, promotor, um dos grandes problemas do Brasil é impostos. Eu pago impostos, sempre pago, e se no Brasil não tivesse impostos. E eu digo, não, o imposto não é o mal, o imposto é uma necessidade. Eu conheço a realidade, por exemplo, da Finlândia, que é o país que tem a maior carga tributária do mundo. 70% do que se ganha é pago em impostos, e você pergunta para qualquer um da população, ele diz que está feliz. Mas por quê? Porque esses 70% lá revertem uma educação de qualidade pública, um sistema de saúde de qualidade público, um sistema de transporte público, o país com o menor índice de criminalidade no mundo. Então não é verdade que o problema seja o imposto, a verdade é como ele é utilizado. E a nossa população hoje, eu tenho visto isso com muita frequência. Aqueles mesmos que reclamam hoje de uma determinada administração, reclamam de um determinado político, reclamam de um gestor público, reclamam de chefe, são aqueles que não olham para o seu umbigo e não vejam o que fazem. E isso tudo começa, senhores, lá atrás nos pequenos atos. Lá atrás, naquilo que nós podemos fazer, não eu como promotor, como agente público, né? Mas eu como cidadão. E digo para os senhores, vão hoje num grande shopping do nosso estado, numa grande loja de departamentos, em espaços públicos destinados a pessoas com portadores de necessidades especiais, idosos e aí por diante, e verão pessoas saudáveis, no pleno vigor de suas energias físicas, utilizando aquelas vagas. Mas se perguntarem a ela o que acha da corrupção, ela dirá que acha errado. E o teu papel, o que você vem fazendo? O que você vem fazendo com esse mal? E outro dia uma pessoa falava para mim o seguinte, doutor, que interessante, eu fui no dentista, e o dentista estava falando para mim, eu estava consultando o dentista de boca aberta, o dentista conversando comigo, e dizia, negócio do Arruda lá, tem que ir para a cadeia, tem que prender, tem que cortar, triturar, matar, a corrupção. E fazer e acontecer. E eu concordava com ele. Isso uma pessoa contando para mim. Chegou no final da consulta, o dentista perguntou assim, a consulta é tanto que é com recibo ou sem recibo? Sem recibo tem desconto? Então, o que é? Esse é o conceito da nossa população. Nós reclamamos dos benefícios que tem aí e dos malefícios da sociedade, quando nós não somos aqueles que estão mamando nas tetas dos órgãos públicos. E desculpa os termos, mas é assim que eu sei falar. Nós reclamamos dos benefícios que nós não temos e que nós dizemos reprováveis. E isso acontece todo dia nos atos pequenos. Uma vez eu gosto de dar exemplos para concretizar isso que eu falo. As pessoas no Brasil não estão acostumadas a ser tratadas como os iguais. São acostumadas a ter benefícios. Eu quero ser amigo, eu quero ser parente do fulano de tal, porque eu vou ter benefício. Eu vou ter facilidades. Uma vez, agora não mais no município da Serra, e sim do Oeste Catarinense, uma noite a Polícia Militar dizia que a Polícia Militar sempre conversava com o meu promotor, o senhor processa a gente, o senhor toma medida e o senhor não conhece a nossa realidade na rua. E falava, um dia o senhor tem que sair numa blitz pra gente para ver como é que é. E eu fui numa blitz, né? Fui acompanhar a polícia, vi coisas. Em determinado momento da blitz, passa um carro, vem passando um carro, totalmente rebaixado, me lembro que era uma Saveiro, já contei essa história várias vezes. Totalmente rebaixado. A polícia parou, olhou o carro, esse carro está com característica original alterada, vai ser recolhido ao pátio e vai ser notificado. E quando abre a porta, quem é que sai do carro? O filho de uma funcionária do fórum com que eu trabalhava, uma funcionária do fórum onde eu trabalhava. E ele me vendo, eu conhecia ele, já tinha inclusive ido participar de churrasco na casa da mãe desse rapaz, né? Ele veio direto na minha direção e disse, ô promotor, eu sou o filho da fulana. Tá tudo bem. Não dá para dar uma mãozinha? Eu disse, claro que dá. Tá aqui a mãozinha, pode levar o carro. Né? E o que acontece? As pessoas não estão acostumadas com isso. Nós vemos hoje, vou traçar para os senhores, não dizer que os outros países são melhores que nós, mas que tem uma cultura diferente. Vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, se hoje à tarde eu estiver promovendo, todos nós aqui amigos, um churrasco na minha casa, eu convidar o meu vizinho que é policial, ele participando, se eu sair daquele churrasco, ele estiver agindo como policial e cometer uma infração de trânsito, ele vai me notificar. E eu sequer vou ficar bravo porque eu entendo que aquele é o papel dele, diferente daqui. Sabe com quem está falando? Eu sou amigo do fulano. E são essas pequenas coisas hoje que os senhores acham talvez comum, aquele costume que a gente tem, por exemplo, de não
de lesar no imposto, de lesar na fila, de lesar no troco, de receber vantagem que a gente sabe que não deveria ter recebido, que venha redundar em grandes atos de corrupção. E não me convence ninguém que vem me falar que acha errado o problema do Arruda, e não estou julgando porque esse processo, graças a Deus, não é meu, né? Não venha me falar quem condena aquele caso pela televisão que faria diferente se você tem coragem de estacionar numa vaga destinada a deficiente físico ou a idoso. Por quê? Porque hoje o ato de corrupção que está a seu acesso é aquele, é esse pequeno. Mas amanhã, se você tivesse passando na sua mão uma licitação de milhões e milhões e milhões, e você pudesse, por meio de um favorecimento, receber uma parcela ínfima disso, que já representaria muito ao município, você faria. E o presidente da Câmara falava uma coisa que é realidade, porque eu já escutei como promotor isso, né? Ah, mas é dinheiro público. Recentemente eu viajo muito, eu tenho que viajar muito por conta da minha função, e viajo muito pelo país. Eu fui fazer uma viagem, sempre digo, quando for passagem para mim, eu tenho uma equipe que procura já passagem para meus eventos, não sou eu que procuro, eu sempre digo, procura que tiver mais barata, pela companhia que tiver mais barata. E tinha uma que o horário era ruim, até que tinha que fazer uma escala. E um servidor meu chegou e disse assim, ah, mas doutor, por que o senhor vai por essa companhia, não vai por essa outra aqui? Né? Eu falei, não, mas aqui o preço está o dobro. E era efetivamente o dobro. E ele, ah, doutor, mas não faz diferença, ninguém vai ver mesmo. Eu digo, mas eu não vai ver, mas eu sei que eu estou fazendo. E hoje o brasileiro tem muito isso também, de fazer as coisas erradas, acreditando que não vai ser pego. E digo para vocês, na maior parte das vezes, não vai ser pego. Talvez vocês não sejam pegos por alguém que tem o dever de fiscalizar e não consigam fazê-lo. Mas nós todos aqui somos pegos diariamente pela corrupção, e eu vou demonstrar isso. A corrupção, eu sou um promotor, naturalmente um promotor do júri. Né? Em 9 anos de carreira como promotor, já estou em mais de 100 júris, no estado inteiro, compus um grupo especial que atuava no estado inteiro júri, e vi as causas que tem. Todo homicídio tem uma causa atrás. Às vezes é fácil olhar na televisão um bandido, né, de forma fria, o doutor conhece bem isso, olhar alguém que esquartejou uma pessoa, matou, e eu já vi crimes horríveis, e dizer, ah, um bandido, tinha que morrer, e não conhece aquela realidade. E eu vou lhe dar um exemplo só que eu contei já na universidade, numa palestra que eu fiz, o nosso colega ali já escutou esse testemunho, eu vou dizer de uma realidade que atinge todos vocês por conta da corrupção. Eu, no município também da Serra Catarinense, recebi um convite de um assistente social de visitar uma casa onde a mãe já tinha perdido 6 filhos. Ela tinha leves problemas mentais e, por ações que o Ministério Público ajuizou e o Judiciário decretou, ela tinha já perdido 6 filhos, 6 ações de destituição do pátrio poder. E o que acontece? Obrigado. E ela disse assim, promotor, eu quero levar o senhor naquela casa para o senhor ver o que está acontecendo. Porque ela vai ter o 7º, 8º, 9º, 10º filho, vocês vão tirar dela e nunca vai resolver o problema. E eu fui naquela casa, senhores vereadores, isso serve para os senhores o que eu vou falar. Eu chegando naquela casa, a casa ficava no município de Ponte Alta, às margens da BR. Então ninguém me diga, nenhuma autoridade pública, um prefeito, os vereadores, o promotor, o juiz, o assistente social, o conselho tutelar, que não viram, porque ficava na beira da BR. Né? E chegando lá naquela casa, uns 6 metros antes de entrar na porta, eu fui agredido com praticamente um soco no nariz pelo cheiro que vinha de dentro. Era um barraco mal construído, próximo de desabar, quando a assistente social já me alertou. Doutor, o que o senhor vai ver lá dentro é horrível. Os 6 filhos já foram tirados, ela hoje está com uma criança de 2 ou 3 anos que seja. E eu cheguei naquela casa, senhores, talvez tenha visto a coisa mais feia que eu vi em 9 anos como promotor. E olha que eu já vi cadáver de tudo que é tipo, eu já vi acidente de tudo que é tipo, mas não foi isso que mais me chocou. Eu cheguei naquela casa, eu vi uma mulher vestida em farrapos, que trazia no colo uma criança mais mal vestida, e pela quantidade de secreção já solidificada que ela tinha no nariz, de ranho no nariz, aquela criança já presa ali naquela situação, eu calculava que ela não tomava banho já fazia algumas semanas, né? E aquela casa muito mal construída, lá dentro não existia um sofá, não existia nada, existia simplesmente arremedos de móveis.
E em cima, o que mais me chocou foi que em cima de um fogão de lenha, que não se usa, mas lá se usa com bastante constância, ela não tinha nem sequer um fogão a gás, ela tinha um fogão de lenha, existia uma panela com um pouco de arroz, que eu calculei, senhores, que aquele arroz estava ali há 2, 3 dias pelo estado que ele estava solidificado. E eu vi que sobre aquele arroz pousavam moscas. E eu vi aquela mãe servir para aquela criança desnutrida arroz com moscas. E digo por que isso para os senhores? Porque aquela criança hoje de 3 anos, aquela criança hoje com 3 anos, ela come arroz com moscas. Aquela criança não tem uma assistência do Estado, não tem uma assistência do município. Aquela criança nunca o Conselho Tutelar bateu na porta dela. Aquela criança sofre essas sevícias em cima dos nossos olhos. E as boas casas do município, digo para os senhores, ficavam a menos de 500 metros desse barraco. E ninguém nunca fez nada. O que acontece, senhores? Eu digo pelo que eu vejo, o que eu conheço e o que eu já li. Faço um testemunho, não é simplesmente uma palestra. Aquela criança com 3 anos vive naquela situação. O meu filho, com 3 anos, está numa escola particular, tem médico, tem um plano de saúde, tem carinho dos pais, tem atenção do Estado. Aquela criança de 3, agora não tem mais 3. Aquela criança de 3 agora tem 7. E com 7 anos, ela já sofreu violência física, ela já sofreu violência sexual, já viu agressões praticadas pelos pais, continua vivendo na omissão do Estado. O meu filho com 7 talvez já tenha ido para a Disneylândia, continua em franca progressão intelectual nas melhores escolas, tem atenção, sistema de saúde, uma alimentação adequada, o carinho e o amor dos pais. Aquela criança não tem mais 7 anos, ela tem agora 12. E com 12 anos aquela criança vai receber a primeira atenção do Estado. Que vai ser quando, prefeito? Quando ela cometer um furto, quando cometer um pequeno crime e vai levar uma coça da polícia para nunca mais esquecer. O meu filho com 12 anos continua estudando. É um jovem promissor, que os professores elogiam pelo comportamento na aula, os pais têm orgulho, já viajou 2 vezes para o exterior, é um menino que quer fazer, já pensa em fazer um intercâmbio fora, e a vida continua, morando a 500 metros um do outro. Aquela criança não tem mais 12 anos, agora ela tem 18. Com 18 anos, ele se transformou no que chamamos de um marginal. Nunca teve um carinho, nunca teve um afago. O que recebeu do Estado foi pancada. O que recebeu dos pais foi a leniência. O meu filho, agora com 18 anos, está numa faculdade. Meu filho, com 18 anos agora, é um jovem que tem um futuro pela frente. É um jovem que um belo dia, numa noite, vai sair com sua namorada de um baile, no carro que eu dei para ele 0 por ele ter entrado na faculdade, e por uma desgraça do destino, ele vai se encontrar com esse jovem de 18 anos desesperado pela droga. E o que acontece? Uma tragédia. Acontece que tudo aquilo que eu nunca olhei na minha vida, que era olhar para a casa do lado, a 500 metros, vendo aquela criança passar miséria, eu nunca me importei. Mas hoje, por conta do meu egoísmo, eu perdi o que eu tinha mais precioso, que não era dinheiro, era a vida e a convivência do meu filho. Conto para vocês agora, e isso não é uma ilusão, é uma história que aconteceu e eu vi. Do assassinato por latrocínio de um jovem, por conta de um vizinho, 500 metros de distância, que o assassinou para poder pegar um pouco de droga para comprar crack. E isso está acontecendo hoje na rua, senhores. Eu já vi e tenho visto, senhor prefeito, senhores vereadores, senhor presidente da Câmara, população. Eu tenho visto constantemente crimes cometidos com essa natureza. E sabe por que isso aconteceu também? Pela falta, pela omissão do Estado que deixou isso acontecer. E uma das coisas que eu descobri, porque depois que eu fui nessa casa, essa história que eu conto dessa criança de 3 anos, naturalmente, é uma história que eu vi. E essa história que eu conto de um assassinato, de um latrocínio, foi uma história de um processo criminal que eu participei. São histórias distintas, mas que eu estou levando para vocês, juntando elas para contar uma história ao final. Né? E digo que quando eu fui nessa casa, eu saí de lá, eu fui na prefeitura e conversei com o prefeito. Prefeito, o que está acontecendo? Ah, promotor, nós não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo, não temos dinheiro. Não tinha dinheiro para nada. E depois eu fui saber que uma das coisas que acontecia no município é que era a sogra do prefeito, estava trabalhando no Conselho Tutelar. E lá nunca havia pisado. Então, por conta de um ato de corrupção como esse, isso é um ato de corrupção, de favorecimento de uma pessoa que não merecia estar lá, se permite acontecer uma tragédia.
Isso acontece normalmente. Ou nós achamos que essas pessoas que praticam crimes e que estão nos esperando nas ruas, senhores, eu conheço isso. Eu conheço mortes que eu já participei de trabalho de processo do júri que não tem razão. Simplesmente uma pessoa desesperada matou uma outra, revoltada. E as mães já disseram para mim, jurados já disseram para mim, promotor, ele não tem coração. Como eu já vi um caso no município de Campos Novos do pai que esquartejou um filho. O pai esquartejou o filho para tirar o coração, pulmão e fígado, pensando que ele poderia, porque viu uma matéria na televisão, vender aqueles órgãos e ganhar 40 mil reais. E eu digo para os senhores que estou falando, não é uma ilusão, eu dou o nome, os senhores procurem na internet, vejam se eu estou mentindo. Só que essa pessoa perturbada, esse homem perturbado, e daí muitas pessoas me disseram assim, doutor, mas isso é um animal, não sabe, como é que pode fazer isso para o filho? Não tem amor? Eu digo, evidente que ele não tem amor. Ele não tem amor porque ele não sabe o que é isso. Ele nunca soube o que é isso. Por quê? Não só por omissão dos pais, mas do Estado, do município que não fez nada por ele. E nós transformamos ele dessa forma. Nós nos sentimos seguros hoje. Eu vejo a ilusão. Se tira dinheiro público às vezes, fraudando, extorquindo, se corrompendo, se tira dinheiro público achando que nós vamos construir a nossa bela casa, bem murada, gradeada. E nós nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios atos. E essa bola de neve não para de crescer, senhores. Já acabando, eu sei que eu estou me alongando demais. Então essa campanha, na verdade, ela vem para os senhores, não ganho nada por ela. E viajo muito por ela. Né? Acredito nela. Assim como as crianças hoje sabem, se você for perguntar para uma criança de 7, 8, 10 anos se é certo destruir uma árvore, destruir uma vegetação, matar um animal, ela vai dizer que não, porque ela foi educada. A consciência ambiental hoje é plenamente divulgada. E nós temos que fazer isso também com a questão da corrupção. A questão de princípios e moral. Que nós não devemos fazer um ato não porque nós vamos ser descobertos, mas porque eu sei que aquilo é errado. E tão somente isso. E na hora que nós fizermos isso, tivermos aquela consciência, nós vamos ter um ambiente mais seguro. Os nossos filhos hoje, por conta do nosso egoísmo e por conta da corrupção, estão sendo mortos. Estão sendo mortos pela violência que existe hoje na nossa cidade, estão sendo mortos pela condição das nossas estradas, estão sendo mortos pela condição dos nossos hospitais e da saúde pública. Então basta a gente reagir. E reagir não é com agressão, não é com armas, não é com violência. A agressão é com mudança de comportamentos. Querem fazer um Brasil melhor, e eu acredito nesse Brasil melhor, e eu vejo diariamente que nós estamos no caminho certo. Quem imaginaria tempos atrás no Brasil, há 30 anos atrás, por exemplo, que um governador ia ser preso no exercício do cargo? E aconteceu. Quem diria que governadores, como aconteceu agora, recentemente, perderiam a função no exercício do cargo? E aconteceu. A Justiça Eleitoral está trabalhando. Quem diria que o ministro, o doutor sabe disso, o ministro do STJ esteve às beiras de ser preso? O ministro do segundo maior órgão do judiciário do Brasil. E quase aconteceu. Então nós estamos no caminho certo, mas a passo de tartaruga. E o que eu quero dizer com essa campanha é o seguinte: acreditem na mudança, mas comecem por vocês a realizá-la. Muito obrigado. Até nós agradecemos muito a palestra do senhor Ricardo Paladino, muito objetiva, muito real, e até com emoção, né, pelos fatos contados, que nós sabemos ser verdadeiros. Mas o que você tem a ver com a corrupção, me lembra um e-mail que eu recebi de uma história no interior, morava lá numa fazenda, um ratinho, e a dona cismou de pegar uma ratoeira e colocar na saída da porta do ratinho. O ratinho ficou desesperado, saiu correndo pro pátio, encontrou a dona Galinha e disse: Dona Galinha, botaram uma ratoeira na frente da minha casa. E a Galinha disse: o que eu tenho a ver com isso? E continuou triste, foi no curral, estava o porco. Seu porco, botaram
uma ratoeira na frente da minha casa. E o porco, e erro, o que tem a ver com isso? Foi no pasto, estava o boi lá, pastando, fez a mesma queixa, e o boi também disse que eu não tenho nada a ver com isso. Voltou para casa triste. Aí à noite, a dona da casa, vendo a ratoeira desarmar, foi lá e botou a mão para pegar o rato. Era uma cobra e a mordeu. Aí ela ficou doente e tal, e as pessoas no interior, quando ficam doentes, dizem que, ou nos hospitais, ou nas nossas casas também, diz que caldo de galinha é muito bom. Então foram lá e mataram a galinha e fizeram uma canja de galinha para ela. Na mesma semana, as pessoas que moravam ao redor foram visitá-la. E é comum, quando se vai no interior, as pessoas darem comida quando recebem visita. Foram lá no curral, pegaram o porco e mataram o porco e fizeram uma comida para o pessoal que chegou. E ao final, a senhora ficou boa, ficou melhor, e aí tínhamos que fazer uma festa para comemorar isso. Aí fomos no pasto, pegamos o boi, matamos o boi e fizemos uma baita de uma festa. Então, é mais ou menos assim que as coisas acontecem. A gente não se conscientiza do quanto tem a ver com, não é? E aí acontece, paga do mesmo jeito, e paga-se muito caro. Quero apresentar aos senhores o senhor Moacir Bertoli, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, ex-deputado, atual amigo, graças a Deus, por sempre, que com seu gabinete foi o mentor do projeto em parceria com a CIASC, e que foi com quem nós mantivemos o primeiro contato. Senhor Moacir, por favor. Ao cumprimentá-lo, presidente da Câmara, senhor prefeito municipal, as autoridades instituídas do Poder Legislativo deste município, a população representada pelos que aqui estão presentes de Iguaçu, a imprensa aqui presente, aos funcionários, diretores do CIASC, ao Dr. Jorge, que participou desde o primeiro dia dessa loucura que nós inventamos. E deixo por último, Dr. Paladino. Passaram-se mais de 30 minutos que o senhor falou. Não olhei para o relógio. Porque quando se escuta algo que é gostoso, que é bom, que faz bem para nós, que vai servir para que nós possamos continuarmos na vida numa trilha, a qual, na maioria das vezes, ela vem da educação de casa, dos pais, dos professores e aqueles que têm sorte, prefeito, de os filhos e as filhas terem amigos, porque o grande perigo está, às vezes, não dentro de casa, é fora de casa. E esta aula nos valeu muito. E vou levar em consideração ao trabalho que Vossa Excelência tem feito junto com o promotor Guizo, percorrendo esse estado, percorrendo este país. Sei disso porque fui presidente durante 6 anos de todos os deputados estaduais do Brasil, na época da Revolução. E os meus convidados da Revolução, para que fizessem palestra nos congressos da União Parlamentar Interestadual, em nenhuma ocasião faltou de ter um ex-condenado pelo regime militar. Não que eu fosse contra a Revolução, muito pelo contrário. Eu participei da Revolução porque até fui prefeito com 23 anos do município de Itaió, há 46 anos. E, casualmente, eu fui chamado para a política, não porque a minha família era da política, era porque eu não deixei, numa eleição de 2 anos antes, o então governador Celso Ramos, que era candidato em 58 ao Senado, a fazer discurso num pátio de uma escola.
Eu estudava e trabalhava em São Paulo. Passei o final de semana na minha terra. E à noite do sábado para domingo, lá na casa dos meus pais, se reuniram os partidos para receber o candidato Celso Ramos. E, no outro dia, o local marcado era uma festa de uma escola. Aí, quando se aproximou a hora, quiseram fazer o comício dentro do pátio da escola, e eu fui ao encontro do meu pai e disse que vocês tomaram bastante vinho, cantaram bastante, se divertiram bastante ontem à noite, eu admiro. O que eu não admiro é o que vocês falaram ontem à noite, dizendo que o partido adversário fazia campanha com carro oficial, fazia comício em escola, e vocês estão fazendo o mesmo. Deu um rebuliço e atrasou a ida da campanha do Celso Ramos, que na época era de jipe, que tinha um compromisso. Ele queria saber qual era o motivo da atraso. Tem um filho aí do fulano aí que está atrapalhando a nossa vida. O que é? Chama ele. Me chamou, perguntou, eu contei. Sim, qual é a solução? Aí não, atravessa a rua, tem uma bodega, se chama bodega, e tal, e vamos fazer o comício. E o palanque está pronto. O palanque já está pronto. Está pronto? Pronto. Fomos tudo para lá. E o palanque não tinha. Fui lá dentro, abri uma bodega, tirei uma mesa e com a cadeira fiz o Celso Ramos trepar e fazer o comício. 6 anos após, quando se disputava uma eleição indireta, vieram os taioenses a escolher o seu candidato pela Câmara Municipal e ficaram 6 horas no Palácio Agronômico, da 1 às 7 da noite. 12 pessoas, 4 veículos de Taió aqui, para escolher o candidato, porque a época era assim, PSD, os Ramos tinha que pedir a benção, a UDN tinha que se pedir a benção para os Manaus. Era até uma hierarquia justa e uma disciplina partidária. Isso é muito bonito, quando é bem feito. Aí eles pediram, no final, o Celso Ramos chegou a ver aqui. E afinal, aí o presidente do PSD disse, olha, todos aqui concordam que o senhor governador escolha um. Ele disse, para eu escolher um candidato? Sim, mas de Taió. Então eu quero que você me chame aquele guri que eu não pude realizar o comício no pátio de escola lá de Taió. Aconteceu comigo, aconteceu com o Vilmar Dallagnol, que o saudou na campanha de 58 em Videira, e com outras cabeças pensantes, Alcides Abreu e outros, que ele pegou do interior, né, e trouxe, na época era pela Federação das Indústrias, trouxe para Florianópolis e se tornaram políticos. E quero lhes dizer que eu faço uma proposta. Eu vou levar na próxima reunião, que nós nos reunimos de 7 em 7 dias, a equipe técnica e a equipe política, com o conselheiro Luiz Herbes e a diretoria do CIASC, de 15 em 15 dias, para melhorar isso aí que nós temos, que nós sabemos que não é perfeito e que precisa ser melhorado. Para convidar que Vossas Excelências percorram o Estado conosco também, porque há momentos como esse, que o Luizão, perdoe-me a intimidade, e tal, acha que tem pouca gente. Tem muita gente, Luizão, torcendo para que dê certo o que você e o prefeito Luiz estão fazendo em Biguaçu. Muita gente. Pode ter certeza de que as coisas boas que a gente faz, a gente recebe uma gratidão, como no último domingo, eu almoçando no Guatemi, um promotor público pegou e me viu lá com a minha família, e veio lá e me cumprimentou e beijou a minha mão. Aí ele disse, vocês estão aqui com um dos políticos que eu conheço a sua trajetória. Ela disse que eu saí de lá e vim aqui. Mas quero lhes dizer, para vocês todos que estão aqui, são pequenas coisas que levam a gente a caminhar pelo certo. Vereador, 64 como prefeito, eu tinha a obrigação de entregar o balancete todo mês. Eu não entregava, eu levava em mãos, eu e o meu contador. No segundo, terceiro mês,
eu vi que um dos vereadores que tinha votado em mim para prefeito não me olhava nos olhos. Um italiano daqueles filmes do PRP. Eu dizia para o meu secretário, alguma coisa de errado está vendo. Segunda vez, terceira vez. Aí, quando ele foi, ele disse, mas precisava de uns detalhes, está passando os caminhões aí e tal. Por quê? Eu consegui, do governador, na época, uma verba e apliquei todinha em tubo. Então, toda semana vinha 2, 3 caminhões, tinha que se comprar tubo em Blumenau. Em Blumenau. Para levar para Taió. E esse tubo eu distribuía porque eu acho que uma estrada bem baloada, com escoamento das águas correta, economiza trabalho, terraplanagem, de máquina niveladora, macadame que não se desperdiça. Você tem que começar pela base, igual uma casa. Tem que começar pela uma base. Aí eu digo, eu sei o que está acontecendo com esse italiano. Eu fui no mês seguinte e apresentei para ele, para a Câmara Municipal no Balancete, todos os tubos comprados e em cada local que foram colocados os tubos. Aí o italiano disse, agora sim, digo, e vai ter mais. A próxima medida vai ser o combustível. Cada carro vai ter um caderninho para marcar quanto vai andar por dia, quanto vai gastar, e assim foi. Isso nós não acreditamos. Comecei assim a minha vida pública. Determinado dia, depois de passar pela Assembleia Legislativa, 15 anos mais ou menos no Tribunal de Contas, eu não estava satisfeito com a minha vida pública. Estava no município de Agronômica, 6h30 da tarde, perto de uma fazenda que eu tenho de reflorestamento, e fui comprar um material numa agropecuária. E na frente tinha uma casa lotérica. Peguei, fui lá, me apresentei, e a moça disse, o senhor não me conhece, senhor Marcinho, mas o senhor vinha muito lá em casa, pedir voto e saía com meu pai para as campanhas, sou filha do fulano. Tudo bem, tá. E aí, sábado à tarde, uma montoeira assim de papel. E tal. Água, luz, água lá. E contas. Eu disse assim, olha, sabe que eu tenho que pegar e pagar minhas dívidas. Então eu vou pegar e vou apostar aqui, porque daqui a meia hora, 1 hora, 2 horas, em algum lugar deste país, vai ser sorteado um vencedor de uma Mega Sena. Um vencedor. Eu saí, fui para casa de um primo meu à noite e disse, olha, eu vou voltar para o tribunal diferente segunda-feira. Voltei. Pedi ao presidente da época que me desse uma reunião administrativa e expus a eles o seguinte, como é que nós podemos admitir que a Loteria Federal, até às 7 horas da noite você joga, às 8, 9 horas da noite é sorteado lá em não sei em que estado e que cidade do Brasil. E segunda-feira o vencedor vai lá e recebe. Por que a contabilidade dos órgãos que nós fiscalizamos, nós conselheiros do Tribunal de Contas, tem que vir cada bimestre, 30 dias depois? Luiz, e o que acontece? Como é? Cada bimestre, 30 dias depois, todo mundo sabe que de janeiro e fevereiro tem que mandar até dia 31 de março para o tribunal. A máquina toda está preparada com a cabecinha para aquilo que é mais fácil, para atrasar. Deixa essa nota ali, deixa essa nota ali, vai passando e tal. Quando nós recebemos aqui uma denúncia
de uma diária do município tal, porque viajaram funcionário, prefeito, vereadores, isso, aquilo e tal. Nós temos que mandar um ofício, temos que mandar um carro lá no interior de Santa Catarina para verificar se é verdade, se não é verdade. Por que as empresas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bolsa de Valores, pelo mundo afora, você joga hoje aqui e no mesmo instante, lá na tua conta no Japão, ou as tuas ações na Espanha, ou nos Estados Unidos, aparece na hora. Por que a contabilidade, que é do povo, não pode ser feita diariamente? E aí começamos. Está aí a pessoa que me disse que eu podia enfrentar, que tecnicamente ele arrumava condições. Aí formamos uma equipe e fomos ao CIASC, e o CIASC, com parceria conosco, desenvolvemos este programa. Do que é? Gastou hoje, lança na contabilidade da prefeitura hoje. Lançou um edital para fazer uma escola. Hoje lançou edital, número tal, da escola, número tal, tantos metros quadrados, projeto básico, tantos R$1.000 e tal. Tantos dias para apresentar a proposta. Quantas apresentaram? 7 empresas apresentaram proposta. Qual é os valores? Esses aqui. Qual é a empresa vencedora? Número do contrato, valor tal. Pagamentos. Todo feito diariamente, no mesmo instante. O que representa isso? Representa que, se vocês, os senhores vereadores, que têm a obrigação de fiscalizar, não precisam sair deste lugar, a não ser vir nesta máquina e verificar no seu bairro quanto é que a Prefeitura Municipal de Biguaçu está gastando em saúde, quanto é que está gastando em educação, quanto é que está gastando naquela obra que está sendo construída. Luizão, quanto é que vocês estão gastando para construir o prédio da Câmara de Vereadores? Luizão, 90% é contra. Ele se torna a favor no dia que ele sabe que quem está construindo foi a empresa tal, que tal dia recebeu tanto, que tal dia recebeu tanto e gastou tanto. Se for nestas condições, se eles saberão a partir de hoje que a população de Biguaçu, que entrou neste programa, a Câmara Municipal de Biguaçu, ela não está sendo imposta a entrar no programa, porque hoje existe uma lei 131 que alterou a lei de reforma, a LRF, que obriga aos municípios acima de 100 mil habitantes, a partir de 27 de maio, a publicar, doutor Paladino, a publicar toda a receita, toda a despesa discriminada, detalhando aonde foi. E este programa que aqui está sendo lançado hoje ao público de Biguaçu, que é uma honra você, Luizão, que é uma honra ao Luiz, que é um empresário que cresceu por aquilo que plantou e está colhendo, através do voto que você teve condições de vencer as eleições, Luiz. Mas se você não distribuir à população, no dia que você arrecada, quanto é que se arrecadou de IPVA? Quanto é que se arrecadou de IPTU? Quanto é que se arrecadou de multas? E tal, pode ter certeza, vai acontecer o que aquele vereador, que era um apaixonado da família Bertoli, já estava virando a cara para mim. Não acreditava em mim, a não ser nos meus atos. Você, uma das lideranças políticas que eu conheço há muitos anos, sendo sondadas por todos, para que assumisse aqui a Prefeitura Municipal de Biguaçu. Você teve sorte de ter o Luizão e ter essa Câmara de Vereadores, que nós estamos vendo que vocês estão juntos a implantar e dar condições para que tenha Biguaçu condições de dar emprego, de dar mais renda, porque esse favelamento que existe, a causa é muito clara.
Ela está vindo do interior, se ela não vem para Biguaçu, ela vai para Palhoça, ela vai para Florianópolis, ela vai para Jurerê, ela vai para Canasvieiras. É só ir olhar, só olhar. Então, a concentração, o povo do interior está vindo para a cidade. Nós temos que preparar. Se não tivermos arrecadação de impostos, se não formos espertos como vocês aqui, Poder Legislativo, vocês, junto com o Poder Executivo e a sociedade de Biguaçu, vocês têm que enfrentar com garra, têm que mostrar a esses empresários diariamente o que vocês arrecadam e onde vocês gastam. Aí começa a confiança. Aí começa a credibilidade. Porque, Luiz, vocês dois poderão, junto com os vereadores, andar de cabeça erguida, porque se um eleitor disser o que vocês estão fazendo, nós estamos fiscalizando. Não, mas vocês não sabem. E você está participando? Se o teu filho com 7 anos de idade entra no notebook e vira e mexe, vai lá e te descobre e vai te dizer quanto é que está gastando obra por obra, quanto é que o município arrecada. Nós daí, porque somos, queiramos ou não, doutor Paladino, mesmo eu aposentado, somos políticos. Políticos na expressão boa da palavra. É dizer que nós estamos vivendo e aplicando bem o dinheiro público que nós ganhamos. Não só com as ideias, também com o trabalho que está sendo feito. E aqui é um desafio que eu faço aos vereadores, aos funcionários da Câmara Municipal, que quando vocês, no bairro de vocês, estiverem saindo de casa, o vizinho diz, bem assim, pode fazer uma pesquisa. Lá vai um malandro, fazendo de conta que trabalha. E o que é pior? O que ele imagina de um funcionário da prefeitura, que tem um buraco na porta da sua casa, que não tem a sua escola com um professor competente, a mala salariado. Então, é só de uma forma que nós poderemos vencer, é preparando para o futuro, acompanha o que tem a ver com a corrupção. Mas não esquecer que o presente, aquilo que os outros não querem fazer, vocês de Biguaçu estão dando o exemplo, que mesmo não tendo 100 mil habitantes, antes de 27 de maio, que todos os outros municípios, obrigado, vocês já estão nessa campanha, demonstrando ao povo de Biguaçu que o que se arrecada, nós mostramos aonde gastamos. Parabéns, muito obrigado, em nome de todos os que estão participando desse projeto. Nós agradecemos a participação do senhor Moacir Bertoli e apresentamos o senhor Jorge Hermógenes de Souza, consultor técnico do CIASC, para a apresentação do sistema.
Bom, boa tarde a todos. Desculpa, mas acho que acabou a bateria da máquina e estamos tendo que ligar novamente. Bom, boa tarde a todos. Então vamos começar a apresentação do Sistema Instantâneo de Apoio ao Controle Interno, que trabalha com a transparência na gestão pública. Então esse sistema foi desenvolvido numa parceria entre o CIASC e o gabinete do conselheiro Moacir Bertoli e atualmente sendo coordenado pelo gabinete do conselheiro Luiz Herbst. O Sistema Instantâneo de Apoio ao Controle Interno, então, ele nasceu conforme o conselheiro Moacir colocou do seu questionamento de que os lançamentos acontecessem diariamente. E agora, em 27 de maio de 2009, né, foi sancionada a Lei Complementar número 131, que modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde União, Estados, municípios acima de 100 mil habitantes teriam o prazo de 1 ano para adequar-se ao quê? A fazer o lançamento de todas as suas receitas, despesas, licitações, contratos e convênios que sejam registrados no dia e publicados no dia, disponibilizados à população no dia. Municípios entre 50 e 100 mil habitantes teriam 2 anos, e municípios abaixo de 50 mil habitantes teriam um prazo de 4 anos. Né? Biguaçu estaria enquadrado nesse item, teria 4 anos para fazer, ou seja, 2013, mas no meio, 50 mil, então já está se antecipando em 1 ano. Falha minha, desculpa. Bom, o não atendimento dessa lei
O não atendimento dessa lei são as penalidades da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, né, qualquer gestor público de uma prefeitura sabe que isso aqui inviabiliza praticamente uma administração. Então, não recebe transferências voluntárias, não tem garantia direta, indireta, não pode contratar operações de crédito. Então, realmente vai causar um transtorno enorme. Então, isso vale o quê? Para todo ente. Então, no caso, tem que ser tanto a prefeitura quanto a Câmara. Uma das coisas que são conceitos que foram muito bem trabalhados dentro do sistema, é que nem toda a população, nem mesmo todos os servidores, têm uma clara distinção entre essas fases da despesa na área pública. Ou seja, empenhamento é uma fase onde se pretende fazer um determinado gasto. Liquidação é onde a gente recebe a nota fiscal, recebe o bem ou recebe o serviço. Então, um empenho pode ou não tornar-se uma liquidação. E uma liquidação torna-se um pagamento. Então, às vezes, um empenhamento pode não se concretizar. É um fato normal. Mas nem sempre que alguém que não esteja muito avisado pode entender essa situação. O sistema, né, começou a ser desenvolvido, então, entre o gabinete do conselheiro Moacir e o SEASC. Depois de pronta a sua primeira versão, ele ficou rodando 2 anos para testes de todos os seus relatórios, validação dos números, né, nas unidades piloto. Município de Blumenau, à época com as suas 28 unidades, município de Joinville, à época com as suas 30 unidades, a Câmara de Florianópolis isoladamente como uma Câmara e o SEASC como uma empresa pública. Bom, quando foi idealizado o projeto, algumas variáveis tiveram de ser consideradas, que já foi citado também aqui nos discursos anteriores. As prefeituras e câmaras sempre estão sem recursos financeiros, ou seja, sem dinheiro, e sem pessoal. Então sempre há uma falta de pessoal e falta de recursos. Como que a gente poderia colocar mais um sistema sem ofender, sem gastar recursos e sem ocupar pessoal? Analisando os dados, a gente viu que o Tribunal de Contas tem um leque de 117 arquivos que todos os sistemas que rodam nas prefeituras e câmaras são, por lei, obrigados a gerar essa informação. Então a gente viu que tinha uma massa de informação, uma massa de dados gerada espontaneamente. Só que essa informação ela ia de forma bimestral para o Tribunal de Contas. Então ela vai, a prefeitura ou a Câmara ela envia, mas ela não tem acesso. Essa informação passa a ser de propriedade do próprio tribunal. O que a gente fez? Nós então pegamos uma carona nessa massa de dados e diariamente ela é enviada para um banco de dados que fica localizado lá no SEASC dentro de toda a sua segurança. Então, e o controle interno do município é que tem acesso a todos esses dados e ele que dá acesso aos demais membros do município e também agora a população através da lei complementar número 131, atendendo a lei. Essa informação, então, o que isso quer dizer? Que ninguém na Câmara tem que digitar absolutamente nada. Esse sistema não tem nenhuma interface de dados. O que tem? As pessoas têm que o quê? Usar os seus sistemas, as prefeituras têm que usar os sistemas seus do dia a dia e usá-los corretamente, informando todos os dados, a maior quantidade de dados possíveis. Por quê? Que daí, na exportação de dados, carrega-se esse banco de dados. A ideia é que esse banco de dados seja um espelho dos bancos de dados dos seus sistemas. Então foi a estratégia utilizada para quê? Para não gerar retrabalho. Ilustrando melhor, então, ou numa prefeitura ou numa Câmara, a gente tem os diversos sistemas, cada sistema normalmente tem um banco de dados, e o que a gente faz? A gente pega as informações mais importantes desses bancos de dados e cria um único banco de dados aqui, da onde são tirados relatórios que são disponibilizados para o controle interno, para os secretários, prefeitos e para a população. Então, ou seja, acaba-se tendo
um sistema que abrange todos os dados mais importantes dos municípios das diversas áreas num único sistema. Isso viabiliza uma série de cruzamentos de dados. Se alguém quiser fazer algum questionamento, à vontade, tá? Então, o sistema é composto, então, de 58 relatórios para órgãos públicos, dos quais 49 são aplicados para as câmaras. E 15 relatórios são para as empresas públicas. Basicamente, esse é o funcionamento e a coleta de dados do sistema. Então, vamos agora acessar a página da Câmara de Biguaçu, onde a gente vai, então, mostrar os relatórios que já foram disponibilizados pelo controle interno. Bom, aqui nós temos, então, a Câmara Municipal de Biguaçu, e aqui embaixo, então, foi colocado um acesso ao sistema. Aqui eu gostaria também de agradecer todo o empenho aí do pessoal, né, que ficamos nos últimos dias aí trocando arquivos e correndo atrás de dados para que esses primeiros dados que estão sendo colocados aqui fossem dados corretos, né? Estão sendo apresentados inicialmente 8 relatórios, né? E à medida que os demais relatórios forem sendo validados pela equipe técnica da Prefeitura, eles vão sendo disponibilizados. Não precisa nenhuma senha de acesso, nada para acesso. A população basta um clique no mouse. Vai ver, então, alguns relatórios de registros contábeis, de atos jurídicos, de atos de pessoal e de lei de responsabilidade fiscal. De atos jurídicos, a gente tem os processos licitatórios e os contratos. Da parte de pessoal, a relação de servidores, o pagamento de diárias comparativo anual e os pagamentos de diárias. E da lei de responsabilidade fiscal, como é que está o limite de gastos com o pessoal. Então vamos demonstrar esses relatórios. Relação trienal de despesas liquidadas. Aqui, então, nós mostramos as despesas da Câmara e já um comparativo com anos anteriores. Então, ou seja, uma outra consideração que foi feita para esse sistema foi que ele não apresentasse os dados numa linguagem muito técnica, para que a população pudesse entender os dados. Então, não é uma distribuição dos relatórios de forma contábil, que só um contador possa entender, mas sim que a população consiga entender facilmente. Então aqui a gente mostra as despesas, de acordo com a sua classificação. Aqui a gente coloca para cada ano quanto que foi em termos de valor, em termos de percentual. Então a gente tem aqui, temos qual foi o valor de 2008, qual foi o valor de 2009 e qual foi o valor de 2010 até o presente momento. O percentual aqui, como aqui nós temos um exercício completo, e aqui nós temos um exercício parcial, então os valores, se a gente for olhar só em valores, provavelmente não vai bater, vai ficar uma diferença grande, mas percentualmente a gente pode ver se as despesas estão dentro de um padrão ou dentro de uma normalidade. Aqui a gente vai vendo, então, cada uma das despesas, né? Então, tendo o seu comparativo. Então, aqui nós temos uma forma, todas as despesas liquidadas da Prefeitura. Então, aqui essas despesas já estão comprovadas.
Então, aqui vai até o final, a gente pode ir vendo todos os tipos de despesas que tem. Então, a população poderá olhar isso aí com calma. Até a parte dos investimentos aqui, tudo direitinho. E aqui um gráfico de como está a questão da evolução das despesas. Um outro relatório que a gente tem são os fornecedores, pagamentos. Aqui, quando a gente estava apresentando num outro município que estava lançando, né, ouvimos uma observação que achamos muito interessante do prefeito. Foi quando ele colocou o seguinte: bom, pelo menos agora, quando alguém disser que a prefeitura não pagou ou está devendo alguma coisa, então a pessoa pode vir aqui, acessar, localizar a empresa para saber mesmo se a prefeitura já pagou e quanto é o compromisso assumido pela prefeitura. Então aqui lista, né, os maiores pagamentos que já foram feitos, né? 63 mil. E aqui a gente pode, cada um deles aqui, clicar em cima e ver exatamente o número do empenho, a data que isso ocorreu, o valor. E se quiser saber maiores detalhes, a gente clica aqui e vê exatamente do que serve, do que foi aquele empenho. Então, ou seja, transparência total com relação aos gastos, às despesas da Câmara. Ou seja, vai até o nível de empenho de uma forma bem fácil para que você possa acessar. Aqui nós vamos ver então os processos licitatórios, né? Eu listei aqui, trouxe todos os processos licitatórios. Aqui em cima são páginas que a gente pode ir vendo dos processos licitatórios. Cada uma desses processos a gente pode visualizar o processo licitatório. Vamos pegar um qualquer aqui. Então o que ele vai me dizer? Tomada de preço, aquisição de serviço de projeto de construção da nova sede da Câmara. Alguém falou, acho, esse assunto antes aqui. Aqui vai colocar as empresas que participaram, essas empresas participantes, e aqui as cotações que tiveram para a contratação do projeto, né? Então, só o participante 3 e o participante 4 que fizeram a cotação. Quem ganhou, então, foi o último, por R$ 77.800, está aqui. E a gente é curioso, então a gente pode ver como está essa situação. Ainda não foi feito o pagamento. Então está aqui, o percentual está dentro do limite legal. Pelo menos o sistema não achou. Então tem alguns... Não, mas tá. Isso pode ser algum problema com os dados, né, que estão sendo todos eles olhados ainda, né? Aqui tem um outro processo também. Então aqui ele vai mostrar todos os processos licitatórios. Aqui a gente tem então a parte dos contratos, listando todos os contratos. Vamos pegar um qualquer aqui. Então aqui ele vai dar todos os dados acima do contrato. Aqui o percentual de quanto que já foi pago do contrato até o presente momento. E aqui o empenho que teve estorno, os pagamentos que tiveram e quando que esses pagamentos ocorreram. Na parte de atos de pessoal, a gente tem aqui os servidores, pode pegar pelo nome ou pela matrícula, ou depende do período de contratação. E a gente tem a relação de todos os servidores da Prefeitura, de todos os servidores da Câmara. A gente tem também o comparativo das diárias. Então aqui a gente tem
as diárias do ano de 2008, 2009 e 2010. Então, mês a mês, quanto é que foram essas diárias, e aqui o total anual dessas diárias. A gente pode sortear qualquer um desses meses aqui, para ver exatamente o que foi essa diária. Vamos ver essa aqui, 7.400 em julho de 2009. Se eu quiser saber isso em detalhes, eu vejo aqui, 2009, mês de julho. Então eu tenho aqueles R$7.400. Então ele vai me dizer, empenho a empenho, o que foi, para que foi aplicada essa diária. Se eu quiser saber um pouco mais de detalhes de uma dessas diárias, então eu clico aqui e vejo então um detalhe do empenho. E depois, por fim, a gente tem aqui, como é que está, esse aqui está o percentual de gastos com o pessoal da Câmara, né? Então ela tem um limite de até 6% do que ela recebe da Prefeitura para gastar com o pessoal, e está gastando 3,07%. Bom, existem 49 relatórios, né, que estão sendo validados no dia a dia, né? Então não houve tempo suficiente para a gente passar exatamente todos os relatórios, a gente deu uma geral, né? Aquele ali, por exemplo, de contrato que casualmente a gente mostrou que está sendo feito de forma aleatória, né? Talvez esteja com algum problema, aí nós vamos continuar para deixar tudo certinho. Se alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação. Uma outra situação que o sistema faz também é que assim que é efetuado o contrato do sistema do SIASC com o órgão público, o que acontece, né? A cada 6 meses é gerado um DVD onde tem todos os dados, né? E é entregue isso ao gestor, que ele pode copiar para outros. Isso quer dizer o seguinte: todos os dados eles vão estar disponíveis numa mídia, que você vai poder chegar em qualquer computador e fazer o sistema funcionar única e exclusivamente naquele computador. Ou seja, na semana passada nós estávamos em Itajaí, na associação, e a presidente da associação até citou: hoje, colegas, nós estamos aqui com a caneta e o papel na mão. Amanhã podemos não estar, e se formos questionados por alguma coisa, como é que a gente vai obter essa informação? Pode ser difícil. Então, eu quero ter essa ferramenta dentro da minha casa, que daí meu advogado está aqui, pega os dados aqui, então aqui ele vai saber, olha, na minha gestão, naquele ano, essas as informações que estavam. Aí ele pode, digamos, ir lá no órgão e dizer, eu quero esse documento. Então ele vai direto aonde está. E ele tem uma base para mostrar que as informações estavam lá, estavam corretas. Uma outra situação, acho que ninguém aqui ouviu dizer que houve algum vazamento de informação, ou alguma perda de dados, ou que alguma coisa da estrutura de segurança do SIASC. Então, esse sistema está lá misturado com todos os dados do governo estadual, né? Centenas de servidores armazenados lá, trancados em salas lacradas, e robôs que à noite ficam fazendo cópias automaticamente e vão colocando essas cópias em cofre, ou seja, as pessoas não metem a mão nesses dados. Então, não fica viável de alguém manipular essas informações que estão sendo carregadas. E como também ninguém digita nada nesse sistema, ele pega as informações dos sistemas de vocês. Então, é uma segurança para os servidores da prefeitura executando os seus trabalhos, sabendo que as informações que estão sendo digitadas estão sendo salvas em algum outro local, né? E dos gestores, né, que tem uma cópia de toda a informação salva em algum outro local. Falar sobre se tiver algum problema com o computador, isso aqui, o importante é que incendiou isso, alguém teve um roubo, isso aqui. Sim, exatamente. Como você tem uma cópia dos dados fora da sua estrutura, né? Sim.
fora né, do município, né, que ele está lá, fora da sua estrutura. Se der, infelizmente ninguém quer, mas estamos sujeitos, né, a mídia nos traz aí calamidades, né, como por exemplo 2008 Itajaí, que perdeu todos os seus sistemas, né, então, aqui eu acho que também, né, então quando a gente perde esses dados para recuperar. Então dessa forma você vai poder ter acesso às informações, continua tendo pelo menos uma parte importante das informações. E a outra situação também é que como ele funciona 100% pela internet, não precisa instalar nada nos computadores de vocês, e quando o gestor estiver fora, em viagens, em algumas secretarias, ministérios, e precisar mostrar alguma informação, só pode usar, que é um computador aqui, e mostra como é que está o seu município, qual é a pergunta que você queria fazer, tal, então está aqui, essa é a minha situação, eu estou aqui, mas ontem foi feito isso. Tá? Está despachando com o secretário de Estado, o ministro, o notebook e mostrar tudo. Sim. Aí puxa ali todos os contratos e convênios. E a licitação, quando chega no prudencial, também vem o aviso. Sim, exatamente. O sistema aí tem todos os avisos, né? Esses avisos aí vão direto daí para a parte do controle interno. São 49 relatórios que vão dar todo o suporte para a equipe interna trabalhar. E a equipe do prefeito, né, também ter acesso a todas as informações. Na parte da prefeitura, então tem diariamente, ou a qualquer instante, ele pode ter como é que está a sua situação empenhada e liquidada da saúde, educação e pessoal. A qualquer instante. Então ele pode ficar sem ter que estar contactando secretários ou uma equipe para fazer um levantamento dessa informação e trazer para ele esse dado. Muito bem, Jorge. Queríamos de coração agradecer aí a tua participação, não hoje, mas já de tempo, né? Estás aqui conosco. Vou aproveitar também para agradecer a atenção do senhor Abelardo Matos, da dona Benta Regina Moreira de Farias, bem como dos funcionários da Câmara, Carlos Eduardo Airoso, que vai transmitir diariamente as informações para a Xênia, Conrad, para a nossa procuradora, para a nossa controladora interna, Andréia Campos Salum, tem feito a intermediação, né, de uma maneira bastante satisfatória, de maneira até brilhante, né, e culminou com o dia de hoje, que é o início do nosso processo ainda de mais transparência nos trabalhos da Câmara. Teremos em seguida já, se tudo der certo, as transmissões via rádio, Biguaçu FM, e aí complementaremos e completaremos todo esse ciclo que nós queremos para dar transparência e mostrar exatamente à comunidade o que se passa aqui. Ao meu querido amigo, especial amigo, Moacir Bertoli, pessoa que eu aprendi a admirar e até mais por intermédio do seu filho, do Ranieri, que eu digo que é nosso, né, seu biológico e meu por adoção. Né? O Ranieri o Brás conhece, o Ranieri foi presidente da CAERT, é um batalhador, Aí estava começando a ficar estressado também, de que parece-me que colocou um pouco das coisas nas costas do seu Moacir, mais novo, mais disposto e tal, o seu Moacir está aí atuando. Então, enfim, a todos os senhores vereadores que estiveram presentes, aos munícipes, seu Leonídio Zimmermann, sempre presente aqui nas nossas sessões, ao Caixa Fechada, o nosso secretário de Finanças, Kinen, que não está abrindo mão lá, mas nós já estamos falando com o prefeito aqui, estamos tomando providências. Enfim, Sérgio e a todos que estiveram aqui nos prestigiando neste dia, muito obrigado de coração, saúde e paz para todos. E uma boa noite.